Olá, internautas ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O nosso programa Decisões com Astrologia, ele tem o objetivo de trazer para as pessoas a astrologia de uma forma que possa ser útil no sentido das decisões, do movimento da vida, para a gente poder se guiar de uma forma melhor. E eu tenho como proposta que essa perspectiva se amplie, para que as pessoas possam se valer da astrologia no seu dia a dia. Para isso, eu peço a sua contribuição, que pode ser a partir de R$18 por mês, você pode ser um contribuinte do canal, auxiliando nessa divulgação, auxiliando nesse trabalho. O canal tem mais 2 outros programas. O Conjuntura Astral, que trata de assuntos do momento, de situações astrológicas, econômicas, políticas, a ligação disso tudo. Eu não tenho feito muitos programas lá por conta da necessidade dos recursos. E tem também um outro programa que se chama Realidade Astrológica. Esse é para tratar dos assuntos que circulam na mídia. Ah, Mercúrio retrógrado, ai meu Deus, o que eu faço? Então, explicar um pouco a respeito disso. A Lua azul, a Lua vermelha, não é? O ciclo de Saturno, as coisas astrológicas que circulam na mídia e às vezes assustam até as pessoas. Então eu quero trazer o sentido do que é concreta e realmente esses assuntos. Então eu peço a sua contribuição e já agradeço aqueles que vêm contribuindo, que já está auxiliando um tanto a esse desenvolvimento. Então, abaixo aqui da imagem, cliquem lá no link que leva a essa contribuição. Outros benefícios adicionais existem para aqueles que contribuem também. Vamos então examinar a semana de 11 a 17 de maio de 2020. Uma semana que tem a força da Lua minguante em Aquário, né? A Lua começa a semana já diminuindo a sua visibilidade de luz, portanto minguando, né? De Capricórnio ela vai até Áries, que é também o quadrante celeste que a gente considera o quadrante também da conclusão, quadrante minguante, vamos dizer assim, né, de finalização. Eu tenho dito repetidamente que a Lua minguante favorece as avaliações, as análises profundas, com o efeito de eliminar o que não serve mais, com o efeito de verificar quais as raízes que existem, seja na vida pessoal, psicológica, emocional, dos negócios, das empresas, que não são boas raízes. Porque quando a gente identifica a raiz, fica mais fácil de não deixar que aquela árvore cresça e depois se torne um estorvo na vida da pessoa. Então, um momento de profundidade, de análise, de avaliação, com o objetivo de fazer uma verdadeira reorganização, uma limpeza, uma eliminação daquilo que não serve. Eu tenho dito também, pessoas que querem se livrar de vícios ou hábitos indesejados, é um bom momento, a Lua minguante é um momento de se livrar disso. Agora, essa semana tem uma outra característica especial. Logo no início, na virada de domingo para segunda, Saturno inicia um movimento de retrogradação. Vai ficar alguns meses aí, todo ano isso acontece, tranquilo. Ao longo da semana, Vênus vai ficar retrógrado. A retrogradação de Vênus vai até 25 de junho, até 25 de junho de 2020. E Júpiter, na sequência, vai ficar retrógrado também, que aí fica alguns meses, também é comum todo ano e tal. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos sendo chamados a uma revisão. A retrogradação, uma revisão. Então, vamos retomar nossos negócios, vamos retomar a nossa vida, podemos dizer assim, mas vamos ter que fazer uma revisão. Vamos ter que analisar, como eu estava dizendo, com a Lua minguante, o que não serve mais. Acredito que as pessoas, ao longo dessa quarentena, fizeram esse exame, perceberam quanto de coisas que eram, entre aspas aí, inúteis, que a gente fazia e não precisa fazer mais. Em termos de negócio, eu vejo que isso é fundamental. Mercúrio continua em Touro, o senso da realidade continua valendo.
Então, nós temos esse momento dessas retrogradações para a gente avaliar realmente o que eu preciso retornar a fazer e o que eu não preciso. Agora, há um impacto a ser considerado, né? Conforme você vê a imagem aqui do lado, os aspectos no céu são uma quantidade razoável de aspectos ao longo da semana que trazem também a necessidade de encarar a realidade como ela é, né? Mercúrio vai entrar em Gêmeos, que vai trazer a movimentação, mas é preciso que a gente tenha os pés no chão. Mercúrio realiza um trígono com Saturno. Isso quer dizer o quê? Vamos olhar a realidade concretamente, vamos nos encontrar com a nossa realidade. E há uma quadratura com Marte. Essa quadratura com Marte, ela pode ser assim um impacto que as pessoas recebam diante desse novo momento, né? Que já vem sendo construído ao longo de todo esse ciclo lunar, né? A lua nova, crescente, cheia, agora minguante. Então, uma análise bem lógica e bem técnica. Agora, Mercúrio em quadratura com Marte requer uma atenção para que a gente também não entre em disputas desnecessárias, em brigas, não fale a coisa assim, muito aquela língua afiada, sabe? Cuidado. A língua afiada pode ser verbal, pode ser por escrito, né? Ali publicado, a internet, todas as redes sociais. Então, cuidado com isso, para não causar conflitos desnecessários. Não que algum conflito seja necessário, mas às vezes é inevitável. Agora, quando a gente tem condição de evitar, é melhor a gente evitar. E o Sol realiza um trígono com Plutão. Esse é um aspecto excelente para planejamento, para reciclagem, para renovação. É um aspecto que as pessoas conseguem ir profundamente naquilo que precisam, avaliam e renascem das cinzas, por assim dizer, com um novo horizonte à frente. Há um outro fenômeno acontecendo que Marte ingressa em Peixes. O ingresso de Marte em Peixes, ele traz assim um cuidado com as nossas iniciativas. Imagina assim, uma espada na água, né? Tem que ter um cuidado, porque na água ela não se movimenta, há uma resistência natural ao movimento. E há uma tendência, então, à dispersão, porque a gente é sujeito a fazer o movimento naquele sentido, mas não é bem assim que as coisas podem caminhar, como se houvesse uma neblina. Então, como é que eu vou me direcionar? De novo, estratégia, prudência, pensamento, claro, direcionado àquilo que eu quero fazer. Então, não é porque tem um aspecto no céu também que agora não vai acontecer mais nada, vai dar tudo errado, não é isso. Tem que ter iniciativa, com atenção redobrada, é isso que eu estou dizendo a vocês. E no final de semana de 16 a 17 de maio, o Sol realiza um trígono com Júpiter, um aspecto excelente, um aspecto de paz, de harmonia, um aspecto de expansão, de ganho de conhecimento. Eu vejo que, a despeito de todos esses fenômenos tensos que eu falei, vem uma força de abertura, vem uma força de harmonia, de entendimento, de paz. Então, essas retrogradações também exigem uma atenção nas finanças, porque eu vejo que o que vai ser claro é o impacto econômico de tudo isso que aconteceu. Então, as pessoas vão se dar conta do efeito, né? Então, se fala assim na segunda onda, né? Que é a onda econômica em relação ao que aconteceu. Então, isso vai acontecer no mundo. O pessoal que investe dinheiro em bolsas, em mercados, vamos dizer, flutuantes, vai ter um impacto, Vênus, na realidade, vai ficar retrógrado dia 13. Então, é um dia que a gente tem que ter cuidado com investimentos, com dinheiro, com as coisas, né? E os assuntos jurídicos também serão retomados. Então, algumas coisas também, nesse sentido, merecem a nossa atenção. A mandala aqui dessa lua minguante, ela é interessante, porque a lua míngua, caminhando assim, primeiro o planeta que ela vai encontrar é Marte. Então ela mingua essa energia agressiva. Ela traz uma energia mais pacífica, mais harmônica, mais fácil. E o planeta mais alto desse mapa é Urano. Vamos inovar. O importante disso tudo é a gente perceber que quando a gente retoma alguma coisa, a gente tem que retomar de uma forma melhor do que era antes. E essa semana permite uma análise clara
de como que concreta e realmente nós podemos fazer essas melhorias que nós estamos precisando. Agora, dentro disso, tem sempre os aspectos do dia a dia. Segunda-feira, a Lua em Capricórnio, e eu já considero ela minguante, porque ela já está diminuindo a exposição de luz. Mercúrio, no final do dia, vai ingressar em Gêmeos. E o Saturno, como eu disse, na virada na madrugada, entre domingo e segunda, ele fica estacionário. E Mercúrio faz uma quadratura com Marte. Então, assim, é um dia, vamos dizer, vamos examinar. Eu tenho batido nessa tecla, examinar, avaliar o que nós podemos nos livrar. Na realidade, é assim, aquilo que não serve mais, que eu estou dispensando, eu estou me libertando. Existe o aspecto psicológico e emocional também, os apegos, né? Por que as pessoas são apegadas às coisas? Então, nesse dia, elas podem perceber por quê e, sabendo por quê, podem se libertar. Na parte prática da vida, é um movimento também, no mesmo sentido, né? Vamos examinar nossos negócios, nosso trabalho, nossa vida, nossa carreira, nossa profissão. Será que esse é o caminho? Ou eu estou podendo me simplificar um pouco, me libertando de uma série de situações que eu vejo que não tem mais importância? Então, um dia para isso. É óbvio que não é um dia para protocolar documentos, para fazer grandes negociações, grandes investimentos. Não é para grandes movimentos. É um movimento mais para dentro. E como a Lua está em Capricórnio, o Capricórnio, nesse sentido, ele é muito bom, porque mostra a realidade como ela é. Tem aquela expressão, né, de Capricórnio é frio e seco. Então é bom para análise. Pode não ser bom para as afetividades da vida, mas para a análise é bom. Então, segunda-feira é isso. Na terça-feira, os aspectos já são bem melhores, bem melhores. Mercúrio está bem com Saturno, a Lua está bem com Mercúrio, no meio do dia a Lua entra em Aquário. Então, assim, já entramos na libertação. Favorece a lida com documentos, papéis, reuniões, decisões que envolvem um médio e longo prazo, assim, a organização bem cotidiana, bem prática das coisas. É um dia também em que a Lua vai se encontrar também com Saturno, com Plutão e com Júpiter, né, os três que estão juntos ali. Isso traz o que? À tona uma nova perspectiva, uma nova perspectiva. Então é um dia de profundidade, de abertura e de movimento. Um dia positivo. Nessa semana, essa terça-feira, é muito boa para a gente realmente colocar em prática essas eliminações, essas reorganizações e aquilo que estava pendente, que precisava fazer algum movimento, alguma ação, tomar alguma providência, essa terça-feira está boa. Agora, é lua minguante, então nós não vamos começar negócios, coisas assim, porque é sujeito, quando a gente começa na lua minguante, é sujeito a demorar muito para tomar corpo e para acontecer a coisa positivamente. Não é que não pode fazer, mas melhor esperar uma lua crescente. A quarta-feira é o dia em que Vênus fica retrógrado. Na verdade, madrugada ele fica retrógrado, né? Então a gente, e Marte ingressa em Peixes, né? Eu até pus aqui para poder acompanhar melhor. E Marte ingressa em Peixes. Então, assim, é um dia que a gente, com dinheiro, não faça movimentos financeiros. Não assine contrato. Não feche negócio, como se diz. Senão vai fechar mesmo, não vai dar certo. Não, estabeleça conexões que tenham relevância. Porque vai voltar. É coisa que vai para frente e depois volta. Ao mesmo tempo, é excelente para a gente examinar o nosso retorno do ponto de vista das finanças, do ponto de vista dos negócios, né? Como é que nós estamos financeiramente? Algumas pessoas talvez tenham uma certa dificuldade por todo esse tempo parado, mas é hora de ver a saída. Então, esse dia é o dia de iniciar a reversão das coisas. Os mercados, as bolsas, elas vão sofrer um impacto. Não só nesse dia, como na véspera, né? Não dá para precisar o dia, né? Dentro desse
intervalo. Na quinta-feira, que temos aí a Lua já caminhando assim para o momento exato, né, da Lua minguante, que vai acontecer, na verdade, a minguante acontece às 11 horas da manhã, né, bem no meio do dia, em Aquário, e Júpiter fica retrógrado, então, nesse dia. Então, nós temos mais um dia de paradeira, mais um dia de reflexão, de análise, assuntos legais, jurídicos, éticos e tal, voltam, né? Coisas que estavam paradas voltam, a gente tem que rever também alguns movimentos, não é um dia de expansão. Então, assim, né, dia 13, na verdade, dia 12, dia 13, né, mas a gente tem um cuidado, atenção, não faça grandes movimentos, é dia para dentro. No dia 15 já começa a abrir um novo horizonte, a Lua está em Peixes, né? Continua minguante, mas o Sol faz um bom aspecto com Plutão. Então toda essa experiência vivida agora pode ser traduzida, transformada em planejamento. Então já é um dia onde a gente pode ter alguma iniciativa, alguma ação, algum movimento, sempre com cuidado, com cautela. No período da tarde há um reforço para aspectos de mais inovação, de abertura, de lida com tecnologia, com coisas que são do nosso cotidiano, podemos inovar, trazer novos benefícios, né? E planejar, se organizar para um futuro melhor. No sábado, né, o aspecto da Lua também não favorece muito as atividades comerciais, mas há sim um movimento mais favorável já do que foi em outro dia. Um dia, como está escrito ali, né, para capinar, podar, colher, preparar a terra, fazer manutenção, é semelhante o que se faz na terra com o que a gente pode fazer com a gente e o que pode fazer com a nossa vida, nossos negócios, né? Esse domingo, do dia 17, ele já está cheio de aspectos positivos. Então aqui, meu caro, já começa um novo momento que vai se prolongar ao longo da semana, né, seguinte, de 18 em diante. Na realidade, de 18 até 24 de maio. Então, é um domingo promissor. Muitas oportunidades, facilidades, entendimento. Aquele aspecto que eu falei do Sol com Júpiter, que é um aspecto de paz, de harmonia, de entendimento, ele vai estar presente. Então, a partir daí, eu acredito firmemente que nós poderemos viver dias de mais harmonia, de mais paz e integração. E isso vai se traduzir beneficamente na nossa vida pessoal, nos nossos negócios, em tudo aquilo que a gente fizer, desde que a gente siga esse roteiro. Análise, introspecção, eliminação do que não serve, reposicionamento, planejamento para o que eu vou fazer na semana seguinte. Aí vem essa onda favorável, positiva, para que as coisas aconteçam de forma crescente,